Isso, esse irmão que vai passar com você a eternidade toda. Já deu um abraço nele? Dê um abraço no seu irmão. Oh, aleluia. Isso. Mas não dê só no do lado não. Vai para do outro lado. Você que está do lado direito, vai para o lado esquerdo. Você que está do lado esquerdo, vai para o lado direito. Aleluia. É que a gente chega, né? Não tem esse... O irmão de longe. Eu sou um deles, já chego, só faço acenar. Mas sinto essa vontade, esse desejo de ir lá e abraçar. Isso. Esse momento de comunhão, de unidade. Isso. Como o corpo de Cristo é, unido, ligados em um só corpo ali, ó. Isso, aleluia. Aleluia. Há quanto tempo você não dá um abraço nesse seu irmão? Tá vendo como é bom? Aleluia, Jesus. Já vieram dar um abraço? O abraço que eu acho mais gostoso é o de Ed, que a gordinha é fofinho. Aí dois fofinhos se abraçando, é bênção pura. Aleluia. Oh. Que coisa boa, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma vez, amém, minha irmã. Amém, glória a Deus. Uma vez, uma pessoa me perguntou: Marcos, você está congregando em que igreja? Eu disse: na Igreja Batista do Caminho das Árvores. Ah, a igreja do abraço. Eu digo: como assim? Mas nunca vi uma igreja, todo mundo se abraça e é um negócio. Eu digo: lá na igreja que você congrega, a pessoa não se abraça, não. Eu digo: pois é. Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses. Nós estamos aí nesse estudo, tá? Falando sobre as cartas de Paulo. Nós já vimos a carta de Corinto, o que abriu. Teve a carta de Gálatas. Teve qual mais, gente? Teve Éfeso, né? Teve qual mais? Hoje de manhã foi o quê? Hoje de manhã foi a reunião de Sim Coração, amor, Ah, amém, amém, amém. Isaías 43, 26. Aleluia, aleluia. E hoje eu quero trazer esse estudo, né, da continuidade nesse estudo e falar sobre a carta aos Filipenses. Isso, aos Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses. E só para a gente abrir o texto, abre suas Bíblias no livro da carta aos Filipenses. É muito conhecido esse versículo, 4:13. 4:13. Filipenses 4:13. Só para a gente contextualizar, e eu fiquei maravilhado. É um livro pequenininho, 4 capítulos. Eu estava ali, meu Deus. A pastora começou ali com Corinto. É delicioso Corinto, tá ainda, né? Aleluia. E aí eu digo: vou. Então, perguntei ao Espírito Santo o que poderia ali, qual dessas cartas. Eu fui direcionado ali à carta de Filipenses. E a palavra que prevalece diz assim. Deixa nosso irmãozinho achar ali para a gente ficar em unidade. Ele achar. Isso. 13. Isso. Deixa ninguém para trás, não. A gente caminha juntos. Isso. Filipenses 4:13 é muito conhecido. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui já recitaram esse versículo. Até que não é crente já falou desse versículo. Tá? É um muito conhecido nosso. Amém? Todos acharam? E a palavra que prevalece diz assim:
tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que a igreja repetisse: tudo. O ensaio foi bom, vamos lá? Tudo. Glória a Deus. Pai querido e amado, aleluia. Obrigado pela tua palavra, porque ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Oh, aleluia. Pai, unge os nossos ouvidos, meu Senhor, para que a gente possa ouvir, compreender e discernir. Unge a nossa mente, nosso consciente, nosso intelecto, nosso subconsciente, Pai. Pedimos nesse momento, querido Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, vem falar conosco. Pai, pedimos que o Senhor venha nesse momento, meu Pai, transformar o nosso coração. Que essa palavra, que a tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Que nós colocamos os nossos corações diante de ti, meu Pai, para que se porventura haja algo, meu Senhor, que faz com que a nossa terra seja improdutiva, que se retire, meu Pai. E que possamos ser terras férteis, Deus. Que o nosso coração, meu Pai, possa ser fértil. E que esta palavra possa produzir em nós. E que a tua palavra possa produzir em nós frutos, meu Senhor. A 30, a 70 e a 100 por um. Fala conosco, Pai, esta noite. Queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, tu tem total liberdade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Aleluia. E nessa carta aos Filipenses, meu Deus do céu, eu descobri foi coisa, viu? Eu nem imaginava que um episódio que a gente já leu e que eu também já li, tinha acontecido lá em Filipe. Primeiro que Filipe é uma cidade que foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande, que ao conquistar a cidade colocou o nome dele na cidade, Filipe, tá? Por isso que a gente chama de, o nome dessa cidade é Filipe, e aqueles que moram lá são os filipenses, tá? Onde depois a Roma, né, tomou conta dessa cidade, tá? E essa cidade agora estava sob o domínio de Roma. E lendo essa carta, a gente vê que, diferente das outras, Paulo só tem palavras, né, positivas para essa igreja, né, positivas, né? Ele fala ali sobre gratidão pelaquela igreja. Ele fala sobre a alegria, né, das vezes que ele passou, das vezes que ele visitou essa igreja, diferente de outras, como Corinto e Gálatas, que de vez em quando ele puxa lá o cajado e dá no pessoal lá de Corinto e Gálatas, tá? Principalmente de Corinto. Corinto ali o pessoal, né, ele exorta mesmo aquela igreja, diferente do que eu pude ver aqui no livro de Filipenses, tá? E eu queria, para a gente chegar no livro de Filipenses, que eu nem sabia que essa carta aos Filipenses, ou seja, como Paulo chegou lá, tá, nos Filipenses, na verdade não está registrado nesta carta, está registrado lá no livro de Atos. Então vamos abrir Atos 16, para a gente entender como é que Paulo chegou a Filipe, tá? E como tudo isso, ou seja, como depois ele vem, né, e escreve essa carta. Então, Atos 16 vai nos dizer como Paulo, ele funda, né, ele abre essa igreja, essa congregação lá em Filipe. Todos acharam? Sim. Vai vir, meu filho? Pronto. Eu ia perguntar quem achou, leu, mas eu tinha combinado. Olha, pelo meu por onde? Eu não coloquei aqui não, você disse que não queria. Venha. Vem aqui meu celular. É claro, ela disse que não ministra, né? Eu digo que você ministra, assim.
Você ministra. Você ministra com o seu olhar, com o seu sorriso. Você ministra do meu lado. Fica aqui do meu ladinho. A mulher mais linda do sistema solar. Eu já deixei aí no... Aí não. Eu disse, não, vou convidar você. Isso. Vai lá. Ali. Isso. Aqui. 6. Pronto. Vamos ver, vamos compreender como Paulo chegou, que é muito importante a gente entender isso, além do que só o que ele escreveu, mas vamos entender o que aconteceu para que hoje eu e você possamos estar lendo essa carta, né, aos Filipenses. Não, os irmãos estão me ouvindo? Sim. Amém, glória a Deus. Paulo, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, 16:6. Isso, 16:6. Pode continuar. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bítia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Glória a Deus. Segura aí. E aí eu já começo a aprender, né? E como é sensacional, porque diferente de Jonas, que o Senhor diz, vá para Nínive, e ele, não, eu vou para Tarsis. Paulo ouve então a voz do Senhor. Então nesse momento, Paulo ele está pronto para ir para a Ásia. Ele ia pregar na Ásia, tá? E a Macedônia é a Europa, que nós conhecemos hoje, certo? Só que a entrada da Europa é Filipe, certo? O primeiro país da Macedônia é Filipe. Então isso que nós vamos ler agora, que é o que mais me chamou a atenção e que eu também já li esses versículos, não sabia que isso tinha acontecido em Filipe. Não sabia que isso tinha acontecido em Filipe. Eu digo, gente, olha só, a gente lê a Bíblia, mas eu não tinha me atentado a essa questão. Observem. Vamos continuar. A conversão de Lídia em Filipe. Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo:
Se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Observem. E eu achei, e lendo esse texto, e disse, meu Deus, aquilo que o bispo Átila sempre falava, eu sempre achei sensacional, e é verdade. Deus é plenamente, cabalmente apaixonado pelas mulheres. Porque se tem salvo no céu, é porque tem mulher na terra. E eu quero dizer para vocês, as mulheres, observe. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe, né? É verdade, rapaz, olha que coisa impressionante. E eu quero falar para você, mulher que está aqui hoje. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe? O Senhor dotou vocês de algo que veio do céu. Porque o próprio Jesus, a primeira pessoa que ele se revela como o Messias, foi a quem? Uma mulher. Uma mulher junto ao poço. Lembra do louvor? Junto ao poço estava eu, um homem judeu, sede que havia em mim. Outra coisa interessante, que foi a primeira coisa que viu Jesus depois de ressurreto? Uma mulher. Uma mulher. E agora Paulo chega na Macedônia, né? Chega lá em Filipe e começa a pregar. E uma mulher chamada Lídia, tá? Que era vendedora de púrpura, então aceita as palavras, ou seja, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas vamos que não chegou ainda onde eu quero. Vamos lá. Capítulo 16, no verso 16. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo
e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados aos carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair, vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal, contra nós e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isto aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Obrigado. A gente ouviu já esse versículo, né? E a gente também fala, né? Eu e minha casa serviremos. E eu não sabia que isso tinha acontecido em Filipe. Alguém aqui sabia? Pois é, isso tinha acontecido em Filipe. Primeira vez que Paulo chega lá em Filipe, acontece esse episódio, onde ele começa a ministrar. As pessoas daquele lugar dizem: olha, nós temos costumes romanos, ou seja, a adoração a outros deuses. E esse homem está aqui pregando esse evangelho, pregando esse negócio de adorar esse Deus invisível, né? de ser batizado, e está perturbando, né? Os bons costumes que aqui tem, ou os costumes que aqui tem. E então Paulo, ele é levado à prisão, como a gente leu. Primeiro foi açoitado, depois é levado para a prisão. E aí eu paro e penso: meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser sensível à Tua voz e a sermos resilientes, persistentes, conscientes do nosso objetivo em Cristo, com claro entendimento do porquê e para que o Senhor me chamou e te chamou. Porque quando eu olho que Paulo nem queria ir para lá, Paulo queria ir para a Ásia, mas ele ouve a voz do Espírito Santo dizer: não vai para a Ásia não, você vai lá para Macedônia, você vai lá para Filipe, você vai lá para a Europa. E aí ele vai: eu vou te obedecer, meu pai, eu vou te obedecer então, eu vou lá para Filipe. Quando chega lá que começa a pregar, toma-lhe uma surra e ainda é preso. E às vezes a gente pensa que essa momentânea situação que a gente passa, ai meu Deus, Paulo apanhou, meu irmão, apanhou, foi de porrada mesmo, foi um negócio de porrada. Por falar do Evangelho, por ser sensível à voz de Deus, por ser obediente à voz do Senhor. E Paulo então continua
Porque a palavra diz que quando eles estavam lá, por volta da meia-noite, ou seja, eu também já vi outro louvor, né? Desse versículo, dessa passagem bíblica, né? Que Paulo e Silas estão lá presos na prisão. Está preso na prisão, né? Estão presos. E eles começam a louvar, e as cadeias se rompem, né? E eu digo, meu Deus. E o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração que não importa as circunstâncias, não importa se você está preso, não importa o lugar onde você está, abra a sua boca e louve. Tenho certeza, o corpo deles estava dolorido com o próprio louvor, né? Paulo porque está louvando, Paulo a gente está preso, Paulo a gente está cheio de dor, entendeu? Mas Paulo continuou perseverante, porque existia um propósito. Existia um propósito, e ele firme no propósito, compreendendo qual era o propósito. E algo acontece, e um milagre acontece, e algo extraordinário acontece. A terra treme, os portões daquela cadeia se rompem. E algo que a gente sempre ouve quando alguém aceita Jesus, que está tendo festa nos céus, quando alguém aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E naquele momento que aquele homem tentou tirar sua própria vida, Paulo traz uma palavra para aquele homem. E aquela palavra muda a história dele e da casa dele. Porque ele e a casa dele agora passam a servir ao Senhor Jesus. E eu digo, meu Deus do céu, quer dizer que tudo isso aconteceu antes, né, dessa carta aos Filipenses, nessa ida de Paulo para lá. E eu digo, meu Deus do céu, como eu preciso, né? Como eu preciso buscar mais do Senhor, porque será mesmo que a gente estaria disposto, né, a ir para um lugar que a gente não conhece, e para um lugar que a gente nem queria ir, porque Paulo não queria ir para lá, Paulo queria ir para a Ásia, e mesmo estando lá, que eu acho que se eu e você por exemplo, eu digo, tá vendo, eu não queria vir, aí vem para aqui e acontece um negócio desse. Mas o que na verdade, o que Deus queria era aquela vida, aquelas vidas que ali estavam pertenciam ao Senhor Jesus. Como hoje existem vidas que pertencem ao Senhor Jesus, e Ele está contando comigo e com você, para que independente de qualquer coisa, independente se está doendo, independente se a gente não queira ir, a gente possa falar desse evangelho que transforma, a gente possa falar desse evangelho que é o reino dos céus. Então, voltando à carta agora aos Filipenses, né? Voltando à carta dos Filipenses, a carta ela começa com a saudação, né? Paulo começa saudando ali, como de costume, né? Ele traz ali a saudação de graça e paz. E eu gosto muito, eu tenho um amigo que quando a gente se encontra, ele sempre me sauda assim, né? Que a graça e a paz seja com você, meu irmão. Que a gente geralmente diz de paz, né? De falar a paz do Senhor, né? E sempre que ele me sauda, seja por escrito, com uma mensagem no WhatsApp, ou pessoalmente quando nós estamos, ou por ligação, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Diga amém, meu irmão. Então Paulo começa com essa saudação, né, de graça e paz. Ele então começa a fazer uma oração pelo povo, pelos irmãos ali de Filipenses, tá? E começa a encorajar aqueles irmãos, porque nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso. Paulo está preso lá em Roma, e então ele começa, visitado por, nomezinho, Epafrodito. Deixa eu ver aqui o nome do moço. Eu me lembro do pastor Edmilson, e quando vê esses nomes bonitos, fala assim, aí, para botar o nome no filho, Epafrodito. Epafrodito, então, ele vai visitar Paulo
Tá? Ele vai lá visitar Paulo e aí traz notícias, tá? Da igreja de Filipe. Tá? E traz também uma oferta. Porque naquela época, os presos eles passavam muita dificuldade. Então, o que acontecia? A igreja de Filipe era quem enviava ofertas, alimento, tá? Algo para comprar, algo para comer, eles é que enviava. E aí Paulo envia então uma carta para eles, tá? E discorrendo ali a carta, né? Lendo ali cada capítulo, né? Eu fui pontuando algumas coisas aqui para trazer para os irmãos, né? Porque Paulo ele está preso nesse momento, como eu falei, em Roma, mas é claro que mas ele deixa claro para os filipenses que isso não era motivo para os irmãos ficarem desanimados, né? Então imagine, ele pregou o evangelho, estabeleceu o evangelho ali naquela igreja, naquele local, e agora está Paulo preso por causa deste evangelho. Por causa deste evangelho. E Paulo escreve para ele animando eles, dizendo: olha, animem-se. E Paulo fala algo que é muito interessante, que está lá no livro de Filipenses. Vamos abrir aí, Filipenses 1, Filipenses 1, a partir ali do 21. Pode ler, olha só o que Paulo fala. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer aqui na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha perseverança de novo convosco. Pela minha presença de novo convosco. Então Paulo diz que o viver é Cristo, morrer é Cristo também. Ele coloca como lucro, porque agora é a vida eterna. Agora é a vida eterna, tá? E continuando ali nessa carta, né, onde ele traz e anima ao povo dele, ou seja, o povo de Deus, para que viver é Cristo, tá? Viver é Cristo. E ele fala também sobre o progresso, para que a igreja não paralise, para que a igreja avance, Paulo também nessa carta ele traz uma exortação, né, à humildade. Ele traz uma exortação também à humildade, porque nós sabemos aí que o inimigo ele está sempre a derredor, buscando, não é isso? Buscando aquele que possa tragar, né? Então Paulo nessa carta ele chama para os irmãos e diz: cuidado, você continue na humildade, continue tendo Cristo como alvo principal. Tenha um cuidado para que a soberba ela não alcance, ela não tenha lugar nesta igreja. Diferente de outras, como eu falei anteriormente, diferente da igreja de Corinto, que Paulo precisou chamar, exortar alguns irmãos, né, principalmente no que se diz respeito à ceia, né, teve várias exortações ali na igreja de Corinto, né, e Paulo traz os irmãos e diz: tomem cuidado. Nós podemos ver esse cuidado, tá, essa chamada de Paulo, esse alerta
de Paulo, lá no capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, no versículo de 6 a 11, onde a humildade, ela leva isso ao louvor, tá? Por isso que os filipenses são chamados para a humildade. Os filipenses são chamados por Paulo para a humildade. Alguém achou? Sim. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus nos exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, se fez carne, se humilhou a si mesmo. Nós precisamos também, cada dia, estar buscando, buscando do Senhor, buscando do Espírito Santo, esse mesmo direcionamento, esse direcionamento à humildade, à obediência, à obediência. Paulo também nos adverte, nessa mesma carta aos Filipenses, referente aos adversários. Aos adversários. Em Gálatas nós aprendemos que a nossa carne... Gálatas, não é Efésios, né? Efésios nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes do espírito das maldades, os principados, os potestades que estão nesses lugares, não é isso? Então a nossa luta é contra eles. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, que às vezes está lá com som alto incomodando, a nossa luta não é com aquela pessoa que a gente, que pessoa chata, a nossa luta é contra o inimigo. E Paulo traz uma advertência, tá? E a gente pode ver essa advertência e aprender com ela, que está lá no terceiro livro de Filipenses, ou seja, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 13 e 14. Quanto a mim, não julgo haver-o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. E até aí mesmo. Já no capítulo 4, Paulo vem e finaliza essa carta e encoraja aos irmãos. Encoraja aos irmãos a genuína fé. Encoraja os irmãos a estarem buscando o Cristo como a pedra fundamental, buscando ali ao Senhor como o seu único e suficiente Salvador, buscando ao Senhor e proclamando o Evangelho. A gente pode ver como é tão marcante isso, o objetivo e o entendimento, o entendimento de Paulo, para que ele foi vocacionado e para que ele foi chamado. E eu achei isso assim, e é de fato sensacional, porque quando a gente entende para que foi chamado, sabe, quando a gente tem clareza para que foi chamado, quando a gente consegue ter clareza do que é o Evangelho, do que é o reino de Deus, gente, a coisa... Então o objetivo de Paulo, o Senhor me vocacionou para quê?
proclamar o Evangelho. O homem pregou, o que mais pregou foi Paulo. Olha, a gente lê o Novo Testamento, tem as partes ali, né, que a gente chama de biografia, não é isso? Que são os evangelhos. O restante agora aí é só carta de Paulo. Foi Paulo pregando. Foi Paulo dando continuidade àquilo que João Batista e Jesus Cristo começou. E que deixou para mim e para vocês continuar agora no século 21. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E nós precisamos ter essa clareza que o nosso objetivo como crente é agora dar continuidade a isso, a levar o reino dos céus, a levar o reino de Deus, a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É dizer agora para essa pessoa que existe uma nova vida, existe solução, existe cura, existe mudança de vida. Existe mudança de vida. Há um novo amanhã. Há um novo amanhã preparado. E o Senhor conta comigo e com você. Comigo e com você. O bispo Atila dizia que existem 4 evangelhos e você é o 5º evangelho, onde nós escrevemos agora esse evangelho com as nossas vidas, ou seja, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos feitos. Porque se hoje a gente pode ler tudo isso, foi porque Paulo compreendeu e entendeu isso, e através dos atos dele, através dos feitos de Paulo, que aquele homem lá na prisão, houve mudança para a vida dele, houve salvação para ele e para a família dele. E o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Foi rapidinho, que a carta de Paulo é pequenininha mesmo. A carta de Paulo é pequenininha, mas ela traz tudo isso. Vamos orar? Oh, aleluia, Jesus. Pai, estamos aqui, Abba. Vimos prestar um culto de adoração a Ti, para declarar, meu Senhor, que só o Senhor é Deus, para declarar que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que Tu és o Deus pré-existente, Deus. Oh, aleluia. E queremos, meu Senhor, oh, aleluia, dizer, meu Pai, que Tu és maravilhoso. Pai, neste momento, meu Senhor, eu oro a Ti, Abba, pedindo que o Senhor venha, meu Pai, tomar cada um de nós, meu Senhor. Oh, querido Espírito Santo, viemos Te pedir, Pai, que o Senhor nos habilite, porque foi ministrado para este ministério, meu Senhor, que esse ano seria o ano da habilitação. Oh, Pai, nos habilita, Pai. Nos habilita a ser sensíveis, para ter os ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Nos habilita para ter ouvidos, meu Senhor, atentos ao Teu comando, ó Deus. Nos habilita, meu Pai, habilita essa igreja, meu Pai, habilita os Teus filhos, meu Senhor, para além de ter os ouvidos atentos, meu Senhor, os ouvidos habilitados e atentos, ter um coração, meu Pai, inclinado, Pai. Porque sim, muitas vezes nós Te ouvimos, Pai, mas o nosso coração, meu Senhor, e as nossas atitudes, muitas vezes é como uma atitude de Jonas, que ao mandar ao Senhor dar o comando de ir para um lugar, foi parar a outro.
Que nós possamos, meu Pai, ter um coração inclinado, Abba. Vem nos habilitar, Deus, nesta noite, a termos um coração habilitado à obediência, Pai. Oh, Santo, Santo, nos habilita e nos faz com que também possa termos, meu Senhor, a palavra do Evangelho, meu Senhor, em nossos lábios, meu Pai. A estar como Paulo, meu Pai, e como a Tua palavra também diz, que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, meu Deus. Para que onde a gente coloque a planta dos nossos pés, meu Senhor, o Teu reino seja estabelecido, meu Pai, através da palavra rema, a qual o Senhor colocará e habilitará a cada um desses que aqui está, Abba. Oh, aleluia, Deus. Habilita, Pai, cada um dos Teus filhos. Habilita cada um de nós, Pai, para assim como Paulo falar do Teu Evangelho, meu Pai, mesmo em tempos de dores, meu Pai. Oh, Senhor, habilita esta igreja. Habilita, Abba, a cada um, dentro do que o Senhor, dentro do talento que o Senhor deu a cada um. Habilita eles, meu Pai, para muitas vezes falar com aquele ente querido que às vezes ele fica sem palavras. Querido Espírito Santo, o Senhor que está com cada um deles todos os dias, naquele momento, meu Pai, que ele estiver lá e que precisar da Tua palavra e às vezes foge a mente, Espírito Santo, traz uma palavra rema, traz uma palavra de salvação, meu Pai, às mentes, aos corações dele, meu Pai, e que eles sejam, meu Senhor, embaixadores do Teu reino, meu Pai, porque é para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome, meu Pai. Assim nós te pedimos, meu Pai, e desde já crendo, te agradecemos, meu Pai. Peço a Ti que o Senhor dê uma semana de vitória aos Teus filhos, meu Pai. Pai, amanhã é segunda-feira, tudo quanto os Seus filhos têm que fazer, meu Pai, seja a mais simples coisa, que o Senhor venha estar com eles, Pai, e que façam eles bem-sucedidos, meu Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, meu Pai. É que te agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.